Muito bem. Bom dia, turma. Tá? Boa tarde, para falar a verdade. Vamos fazer então agora a nossa aula de resolução de exercícios, tá? Para a gente começar essa nossa aula, ok? E como sempre, para a gente começar com a presença de todos, a palavra é velocidade, tá? Então, por favor, vamos lá e digitem no nosso chat a palavra velocidade, ok? E aí a gente já vai continuando a nossa aula. Ok, turma? Muito bem. Na questão 17, qual a vazão em um canal de terra dragado, coeficiente de Menin aí de 0,025, coeficiente de rugosidade, com seção trapezoidal e com taludes inclinados 1 para 1, 1 para vertical, 1 para horizontal, cuja altura de água seja de 1,3 metros. Base menor do canal igual a 1,80 e declividade do fundo de canal igual a 0,05%. Determinar a velocidade média de escoamento, ok? Então, essa aqui é o exercício. Então, vamos lá. Então, tem um canalzinho trapezoidal, certo? Aonde eu tenho um nível d'água. Essa altura está aqui, 1,3 metros, está dito aqui, com uma base menor de 1,8 metros, certo? Então, esse aqui é o nosso canal. Aprendam a fazer isso, turma. Aprendam a vocês pegarem o canal, tá? Ou pegar o exercício e desenhar, rabiscar, tirar os dados, elencar os dados item a item. Isso ajuda vocês a entender o que o problema pede e o que você tem de dados, até para vocês entenderem como vocês vão resolver, ok? Muito bem, e a razão que a gente tem aqui, 1 para 1, certo? Foi dita aqui a razão, que é essa razão do nosso talude. Muito bem. Então, ele quer velocidade, então uma coisa que é fato, velocidade é vazão sobre área, certo? Então eu tenho que primeiro determinar a vazão, correto? Aonde eu consigo determinar? Eu tenho que determinar a área, o raio hidráulico e a declividade que eu já tenho. Muito bem. Eu fazendo de novo meu desenho, né? Tem lá, essa altura aqui é de 1,3, toda a base é 1,8. Isso daqui me diz, tem aqui a base maior, que é um comprimento L qualquer. Tá? Essa base maior, se eu precisar, para eu fazer a área, né, cálculo de área de um trapézio, eu vou precisar da base maior. Muito bem, se eu tenho isso daqui por 1,3, qual é essa distância aqui? Né? E qual é esse tamanho aqui também, que nos é importante pela questão na hora de eu calcular o raio hidráulico, porque o raio hidráulico envolve eu saber qual o perímetro molhado. Muito bem, se eu tenho essa relação de 1,3 para 1,3, lembra lá que a relação é 1 para 1? Então eu sei que aqui é 1,3. Para eu achar esse valor aqui da minha hipotenusa, é aquela equaçãozinha normalzinha, x² igual a... O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Resolvo a equaçãozinha e tem lá que o x é 1,838. Tá? Então, isso daqui, o tamanho disso aqui é 1,838. Se eu tenho isso daqui valendo 1,3, consequentemente nessa ponta eu tenho 1,3 e esse meu meio é o mesmo tamanho da base, 1,8, então tem meu comprimento da base maior, ou comprimento de água, né, largura do canal, de 4,4 metros. Muito bem, aí eu já consigo resolver algumas coisas. Então a área eu já consigo, né? A área é m vezes z vezes y ao quadrado, né? Uma das relações geométricas, né, que a gente tem. O nosso m. O que é o nosso m? Lembra o que é esse m aqui? É base sobre y0, tá? Tá, isso aqui eu já vou dar uma paradinha aqui para vocês entenderem isso. Turma, tomem muito cuidado com isso, tá?
Tem uma coisa que fica na cabeça da gente e é dureza, né? Que hora vocês vão ver isso daqui chamado de M. Hora vocês vão ver isso daqui chamado de Z. E aí eu tenho um outro M, né? Um outro M, que é B sobre Y. Né? Lembra daquela equação, né? Da relação dos gráficos, lá da tabela, perdão, da tabela? É. O que acontece é que nessas equações aqui, tá? Nessas equações que a gente tem, esse M é isso daqui. Tá? Por isso tá aqui, ó. 1,8, que é o B, sobre a altura da água, que é 1,3. Né? A altura da água. Mais o Z, que é 1. Por quê? Ele falou lá que a relação é 1 para 1, então 1 para M, 1 para Z, né? É 1. Vezes a altura da água elevada ao quadrado. Então, minha área é 4,03 metros quadrados. Ok? A largura de superfície, B mais 2 vezes Z, né? A relação de talude, vezes a altura da água. Então, B, 1,8 mais 2 vezes 1, vezes 1,3 dá 4,4 M metros. Ou seja, isso daqui corrobora com aquele cálculo que a gente fez aqui, ó. Certo? Ou seja, é só para... Ou seja, eu posso achar muito das relações aqui geometricamente, tá? Eu vou achar essas relações geometricamente, ok? Então, não há nada que impeça isso de vocês, mas como eu também posso achar essas relações através de uma equação que está aqui, tá? Que é aquela equação, equações geométricas comuns para canais, tá? Que a gente tem lá no livro do Porto, do Azevedo Neto e nas minhas aulas. Perímetro nada mais é que 2 vezes o tamanho aqui da minha lateralidade, que eu já tenho, né, que eu calculei aqui, né, que na verdade a lateral não, da minha berma, né, do meu talude, mais 1,8 que é a base, então tem aqui um perímetro de 5,476, tá? Então o nosso raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, é de 0,736, ok? Muito bem, eu tendo isso tudo calculado, eu vou aqui e jogo na minha cálculo de vazão. Vazão é 1 sobre o coeficiente de Mene, estava lá já, 0, dito lá no nosso no exercício, vezes a área, 4,03, vezes o raio hidráulico, 0,736 elevado a 2/3, vezes a declividade, 0,005 elevado a meio. Lembra que isso aqui era 5%? Então, 0,5% é só você dividir por 100, você vai ter declividade. Então a vazão deu 2,94 metros cúbicos por segundo. Para achar a velocidade, só eu dividir a vazão pela área e eu vou ter aqui a velocidade de 0,73 metros por segundo, que era o que o exercício solicitava. Ok? Alguma dúvida aqui da questão 17, turma? Vocês têm alguma dúvida? Preste atenção muito na questão do MZ, tá? Para vocês não se confundirem, tá? Isso é fato, tá? Essa questão de usar essas nomenclaturas em vários momentos, a gente acaba se confundindo. Além de ter um outro M, tá? Que é um Mzão, tá? Um M maiúsculo. Como eu disse, vou até pegar aqui uma conversa que eu tive com o Heitor, que foi bem produtiva, que ele teve várias dúvidas, e eu fui explicando para ele. Vou aproveitar aqui, vou repetir, né? O que a gente perguntou lá, o que ele perguntou e tudo mais. Tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. É só você lembrar que Z ou M minúsculo, como alguns autores chamam, é relação horizontal da declividade de talude, tá? Relação horizontal vertical, tá? Ou
esse Z, a definição do Z pode ser também o ângulo, tá? A tangente do ângulo do nosso talude. Ok? Aí vem as confusões, tá? Existe o Mzinho, que é o que a gente chama de relação horizontal de talude. Aí a gente tem os outros dois M's, tá? Que é o Mzão, que é o coeficiente dinâmico, tá? Que normalmente a gente usa para achar o Y0, tá? E o Mzinho, que é esse que a gente acabou de usar ali no exercício, que é razão de aspecto da seção, tá? Que o valor vai depender se ela é trapezoidal, retangular, circular ou irregular, tá? Mas normalmente a gente está ali no trapezoidal, é base dividido pela altura da linha d'água, tá? Então vamos lá. Z ou Mzinho, a gente chama de relação horizontal do talude, tá? Então, ó, vamos tentar aqui, até nesse exercício aqui eu já fazer isso, tá? O Mzinho ou Z, para este caso, tá? É o que a gente chama de relação horizontal do talude. Relação horizontal do talude. Ok? O M lá, tá? M é igual a B sobre Y. Este Mzinho aqui já tem outro nome, tá? Chama razão de aspecto da seção. Opa! Esse aqui chama razão de aspecto da seção. Tá? E essa configuração aqui é para trapezoidal. Muito bem. Existe um terceiro M, que é um Mzão, que a gente já viu ele usado nas equações Y0 é igual a Mzão sobre K, ou qual outra? L elevado a 3 oitavos, Mzão é igual a L elevado a 3 oitavos. Tem um outro aqui também, Mzão é igual a N vezes a vazão sobre raiz da declividade, tudo isso elevado a 3 oitavos, tá? Esses aqui são todos o mesmo M, tá? Isso aqui a gente chama coeficiente dinâmico. Ok? São os 3 M's que a gente tem na hidráulica. Tá ok? Então, é só para vocês... É confuso? Mais ou menos confuso, tá? Não chega a ser tão confuso assim, mas é mais uma questão da gente prestar atenção no que está sendo cobrado do exercício, que aí a gente sabe que M que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá para a questão 18, e aí a gente já explicou bem o que é o nosso M, vamos lá. Na 18 eu tenho um canal trapezoidal, com as dimensões dadas nessa figura aqui abaixo, deve transportar uma vazão de 25 metros cúbicos por segundo, velocidade média de 1,7 metros por segundo, utilizando o coeficiente de rugosidade Strickler de 40. Bem, se ele fala coeficiente de rugosidade Strickler, eu vou calcular a vazão não por equação de Manning, mas pela equação de Strickler. Né? Equação de Grauker-Strickler. Tá? Ficou simples isso, tá? O próprio exercício já dá uma dica do que a gente vai trabalhar. Tá? Então, K igual a 40. Relação talude 1 para 2, ou seja, vertical para horizontal. Se não tiver, tá? Eu acho que eu escrevi uma vez horizontal, vertical, mas é sempre VH, tá? Então, quando tiver um valor aqui 1 para 2, o nosso Z, Mzinho, tá? Nesse caso aqui, é 2, tá? Qual deverá ser a declividade do fundo do canal? Ou seja, o que ele quer saber é o I0.
Muito bem. Então vamos lá. Tem meu canalzinho, bonitinho. Tirei minhas relações, 1,6, 6 de base, certo? Vamos lá olhar no exercício, ó. 1,6 com 6 de base, ok? Então só estou repetindo o desenho. Relação de 1 para 2. Se eu tenho relação de 1 para 2, se eu tenho 1,6 aqui, eu tenho 3,2 aqui. Concordam? É o dobro disso aqui. Se eu tenho 3,2, aqui no meio é 6, eu sei que a minha largura total aqui é 12,4. Resolvido. Falta eu achar quem? Minha hipotenusa. De novo, equaçãozinha básica aqui, Bhaskara, x é igual a 3,57. Beleza, tem todas as informações geométricas do meu canal para começar o exercício. Então, primeiro eu vou calcular a área, porque se eu vou calcular a equação de Grauker-Strickler, eu vou precisar o K que multiplica a área vezes o raio hidráulico vezes a declividade. Então, eu vou ter que calcular área, perímetro, né? Então, tem toda essa questão. Então, vamos lá. Então, a área é igual a M mais E vezes Y quadrado. Vamos lá. Mzinho, B sobre Y0. Razão de aspecto é outro M. Vocês perceberam aqui ó, a confusão que dá na cabeça da gente? Por quê? Se a gente for olhar para o exercício anterior, para a página onde ele fala, ó como ele chama lá, de M. Aí o que ia acontecer? Na hora que você for utilizar, você ia pegar aqui e utilizar aquele 2. Não é, é razão de aspecto. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Saber diferenciar o joio do trigo. Até porque, como é que eu vou ter M mais E, ou seja, o mesmo valor aqui dos dois lados? Tá? Não tem. Vezes y ao quadrado. Então, 6 sobre 16 mais 2 que multiplica 1,6 elevado ao quadrado é igual a 14,72. A base, que é aqui de cima, ou seja, aqui foi determinada geometricamente e aqui, algebricamente, os dois valores batem. Beleza, então estamos indo bem. Perímetro, calculei o perímetro aqui, 13,15 metros, 3,57 vezes 2, mais os 6 metros de fundo. Raio hidráulico também está aqui, 1,12, área sobre perímetro. Vazão, velocidade vezes área, né? Eu tinha velocidade, calculei minha área, consigo determinar minha vazão. Vazão é de 25,024 metros cúbicos por segundo. Vou para a equação do Grauker-Strickler. Vamos lá. Área vezes o K, vezes raio hidráulica 2/3, vezes a declividade A meio. Então tem 25,024 é igual a 14,72, vezes o 40, que foi dado lá no comecinho, vezes 1,12 elevado a 2/3, porque eu calculei aqui o raio hidráulico, vezes declividade elevado a meio. Muito bem. Na hora que eu vou resolvendo isso aqui, acaba tendo essa equação aqui, tá? 3,94 vezes 0, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada aqui. Turma, eu vou ter que, na verdade, elevado a meio, a raiz, elevar ao quadrado os dois. Então aqui está errado aqui, tá? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aí, na verdade. Tem uma conta que eu fiz errado. Vamos lá. 25.024 635.009. Calcular tudo aqui lá do lado para ter certeza. 14,72, 40, 1,12, raiz quadrada desse valor e depois raiz cúbica. Multiplica. Isso, 635,09. Eu tô achando isso também, que o 3,94, na hora que eu elevar ao quadrado, é isso mesmo. Aí, não, na hora que eu pegar o 3,94 vezes 10 e elevar ao quadrado, dá 1,55 vezes 10 a menos 3. Tá?
Isso daqui, ó, 25.024 dividido por 635.009 dá 3,94 vezes 10 a menos 2, certo? Aí eu vou fazer o quê? Isso aqui é uma raiz e eu tenho que tirar a raiz. Para eu tirar a raiz, eu levo isso aqui ao quadrado e vou ter que levar isso aqui ao quadrado. 3,94 elevado ao quadrado dá 1,55. Tá? Eu errei aqui, ó. Tá? Aqui tá errado. Vou arrumar, porque eu... Tá? Vou arrumar aqui na caneta mesmo, depois a gente arruma lá. É isso aqui que tá errado, turma. Eu vou aproveitando a equação de outros exercícios, aí eu vou errando. Tá? Aqui é 3,94 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí me dá este valor aqui, tá? Que é 1,55 vezes 10 a menos 3, que me dá essa declividade de 0,00155 metros por metro, tá? Que é o que o exercício solicita para nós. Ok? Entenderam, turma? Depois da super confusão do professor? Então vamos lá. Questão 19. Um coletor de esgoto, seção circular, com 400 milímetros de diâmetro, tem a declividade de 0,9%. Lembrando, ó, vamos fazer isso aqui como eu acho que vocês têm que fazer em todos os exercícios. Declividade 0,9, então vamos lá. I igual a 0,9%, né? 0,009 metro por metro. Coletor com 400 de diâmetro, então diâmetro igual a 400 milímetros, 0,4 metros. Nossa, que M horrível. Calcular a vazão, ou seja, eu quero saber a vazão, sendo que o coletor funciona a meia seção. Isso aqui é importante, porque eu tenho equações específicas para cada tipo, e meia seção tem uma específica para ela, que é a que a gente mais, quando vai projetar, a gente tenta projetar para que trabalhe a meia seção. E usando o coeficiente de Manning de 0,013. Se ele já falou aqui coeficiente de Manning, já sabe que vai usar a equação de Manning. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. A equação de Manning, a área igual a 1 sobre 2, 1 sobre N vezes a hidráulica 2/3 vezes declividade a meio. Então, o raio hidráulico de meia seção, tá? Então, esse é o raio hidráulico de meia seção, onde eu tenho meia área, meio perímetro. Então, o raio hidráulico de meia seção é diâmetro sobre 4. Então, o raio hidráulico pode ser 0,4 sobre 4 ou 0,1. Então, eu venho aqui, vazão é área vezes 1 sobre N, vezes o raio hidráulico, vezes declividade. Então, vazão é πd ao quadrado sobre 8, lembrando que é a área de meia seção, por isso que eu trabalho com isso. Vezes 1 sobre N, vezes o raio hidráulico, que eu já tenho aqui, né, um valorzinho de raio hidráulico, ó, aqui, vezes a declividade. Olha lá a nossa declividade, como está lá calculadinho, então lá. Vazão é π vezes 0,4 ao quadrado sobre 8, vezes 1 sobre 0,013, vezes 0,1 a 2/3, vezes 0,009, levado a meio. Ou seja, a nossa vazão é de 0,0987 metros cúbicos por segundo. Ok? Só ver aqui uma coisa, rapidinho. Só para não atrapalhar nossa aula aqui de novo. Tá? Então, tá aqui o resultado, então vamos continuar. Vazão é velocidade vezes área, velocidade, vazão sobre área, vazão dividido pela área, velocidade, né, falando aqui, é 1,57 metros por segundo. Tá? Resolvido a questão 19. Algum problema? Difícil? Né? Vocês veem, não é tão difícil, tá?
tá? Só é trabalhoso e chato. Vamos lá. Determinar a base menor e a velocidade média da água em um canal de terra em boas condições. Maioria do material sendo saibro. Aqui deveria estar um fechamento. Isso daqui já denota que a gente vai precisar, em algum momento, dessa informação. Tá? K igual a 40. Então, se o meu K é igual a 40, eu já estou sabendo aqui que eu vou trabalhar com o Grauker, com o Strickler. Tá? Taludes inclinados de 1 para 2, então eu já sei que o meu Z é 2. Ó, de onde que eu vou tirando? Conduzem uma vazão de 3 mil litros por segundo, então eu já sei que a minha vazão é de 3 metros cúbicos por segundo. Declividade 0,40 metros por quilômetro, dividido 40 por 1000. Tá? 0,4 por 1000. Que eu estou passando de metro para quilômetro. Então, minha declividade 0,0004 metro por metro. Altura da lâmina d'água 1,45. Nosso Y igual a 1,45. Você vê que eu leio centímetro já em metro, né? Utilizar o método das tentativas com valor inicial de B igual a 0,75 metros. Tá? Professor, mas só o método das tentativas que eu posso realizar? Não, eu posso utilizar a calculadora científica, a equação, tá? Um software no Excel, tá? Isso não é a saída final. O método das tentativas era um método que a gente tinha quando a gente não tinha muitas calculadoras científicas e os nossos as nossas tentativas, né, de computador, assim, a gente não tinha tanta a função do solver tão utilizada ainda, ok? Vamos lá. Então vamos para a nossa questão, vamos tirar os dados, canal, seção trapezoidal, 3 metros, coeficiente de velocidade Strickler, a declividade, o M, aí, ó. O professor de vocês ajuda vocês pra caramba, né? Também chamei de M, mas vamos lá. Z, vamos começar só a chamar de Z. A altura de 1,45 e eu quero saber o B, a base, tá? Porque é exatamente a pergunta. Vamos lá. Se eu aplico o método da continuidade, a gente tem que vazão é área vezes velocidade e que velocidade é K vezes Rho hidráulico a 2/3 vezes declividade a meio, que é a equação de Strickler, tá? Então, portanto, eu tenho que a minha vazão é área vezes essa equação daqui. Eu continuando com ela, vamos lá. Eu tenho área igual a B mais M vezes H vezes H. Perímetro, B mais 2 vezes H vezes raiz de 1 mais M ao quadrado. Rho hidráulico, A dividido por P, ou seja, a área sobre o perímetro. Como a gente não tem o valor de H, a gente coloca as variáveis que necessitam do H em evidência e ajustamos a equação da vazão por Strickler. Tá? Então, eu começo aqui. Ó. Área vezes o Rho hidráulico elevado a 2/3 é igual a vazão sobre o K vezes a declividade a meio, porque eu tenho esses valores. Então, eu sei que área vezes o Rho hidráulico elevado a 2/3 vai ser igual a 1,185854. Certo? Então, é isso. Apenas isso. Eu separei isso. Ah, professor, por que eu separei? Porque agora eu vou construir uma tabela para poder trabalhar com essas questões. Tá? Então, pelo método da tentativa, a gente vai ter que fazer uma tabelinha. Então, vamos lá. A tabelinha, o que é? Eu tenho a minha primeira aqui, onde A é igual a B mais M vezes H vezes H. O meu perímetro, meu Rho hidráulico elevado a 2/3. Aqui é o que a minha tabela vai estar calculando e esse daqui é o valor que eu quero. Turma, tá errado aqui, desculpa. Não é 1,185854, é 11,85854, tá? Erro de digitação da minha... Deixa eu até voltar aqui e deixar aqui
tá errado. Ô, caraca. Ei, mas hoje tá sendo o dia, né? Aqui tá errado, tá? Não é esse valor aqui. É 11,85854. Muito bem. Muito bem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar. Ele fala para eu começar com 0,75 para tentativa e erro. Então, 0,75, aí como eu tenho aqui um valor de B, eu estou adotando valores para B, tá? Ou seja, eu estou seguindo uma tentativa aqui de calcular, então, por tentativa e erro, eu consigo calcular minha área, porque aí eu tenho B, eu coloquei B, mas é a área, tá? Eu acho que eu tô variando aqui que o B eu tenho, que não é B, é A, é H, tá? Calculo aqui, e aí eu cheguei aqui num área vezes a hidráulica elevado a 2 terços é 4, é igual isso aqui? Não é, é diferente. Então eu continuo. 0,75 fui para 1. Subiu isso aqui. Não, vamos subir bastante. Fui para 5. Fui para 11,43. Opa, tá quase lá perto. Vou para 6. 11,19. 13,19. Opa, foi muito. Vou para 5,50. 12. Opa, foi muito. 5,10. 11,61. Quase. 5,20. 11,78. Quase. 5,25. 11,87. Passou. 5,24. 11,85. 8,54. Opa, beleza. Então, eu já consegui achar a minha altura. Ok? Beleza. Se eu já achei minha altura, eu simplesmente vou lá. Agora, que a gente colocar altura encontrada em condições de velocidade máxima, é satisfeita. Ou seja, eu achei ela como 5,24 a altura. Lembra lá no comecinho que ele fala canal de terra com a probabilidade da maioria ser saibro? Para que serve aquilo? Aquilo vai servir para eu determinar em que velocidade eu vou ter erodibilidade. Então, eu tenho tabelas que me dão essa variação. Muito bem, então vamos calcular aqui. Velocidade é a vazão, tá lá 3 vezes a área, eu calculei a área, 11,81, né? Só pegar ali da tabelinha que eu já calculei. E eu tenho aqui uma velocidade de 0,254 metros por segundo. Ok. Muito bem, de onde vem a tabelinha? Tá aqui, ó. Essa é a famosa tabela, turma. A gente tem aqui, a velocidade média é limite superior. Ó, a maioria é saibro, é 0,4. Além disso daqui, eu vou ter problemas de erodibilidade das paredes. Então, o limite é 0,4. E quanto que eu estou atingindo? 0,25. Então, beleza. Não vai me atrapalhar de jeito nenhum, tá? Então, essa tabelinha aqui vocês acham lá no livro do Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, na página 412, tá? Tem umas tabelinhas parecidas lá nas minhas aulas. Então, terreno arenoso comum, maioria material sendo saibro, satisfaz a nossa condição. Então, o que eu calculei satisfaz. Se não atingisse a satisfação, eu tinha duas opções. Reduziria a declividade, reduziria a vazão, ou seja, eu segregaria o quanto que eu poderia carregar ali, ou eu mudava o tipo de material do meu canal. Tá? Então, esse é o papel da gente fazer essas equações. Tá? Muito bem. Questão 21. Calcular a altura da água, tá? E a velocidade de escoamento em um canal cuja seção transversal tem a forma da figura abaixo, né? Um trapézio. Para escoar a vazão de 0,2 metros cúbicos por segundo, sabendo que a declividade é de 0,4 por mil. Ou seja, eu vou ter que dividir 0,4 por mil para saber quanto que é metro por metro. E o meu coeficiente de Manning de 0,013. Muito bem. Ô, professor, mas aqui eu não tenho minha razão de talude. Eu não tenho mesmo a razão de talude, mas olha o que ele me deu.
me deu o ângulo do talude em relação a um plano horizontal de referência. Daqui eu consigo tirar, ou seja, eu sei que o meu E, meu Z, é a tangente do meu alfa, então o Z vai ser a tangente 45, que é 1. Então pronto, já sei que eu tenho o Z valendo 1. E eu tenho isso aqui, ó. É um problema típico, tá? É um problema típico. Por quê? Eu tenho o coeficiente, eu tenho a vazão, eu tenho a largura do canal, a declividade, e eu quero saber a altura da linha d'água. Certo? Então esse é um problema, se não me engano, um problema tipo 1. Ok? Então o que acontece? Eu calculando K2, que é igual a N vezes Q sobre B elevado a 8 terços, vezes a raiz da declividade, que é isso aqui, eu vou ter 0,13 de K2. Então, para Z igual a 1 e K2 igual a 0,13, eu vou na tabela 8.3 do livro do Porto. Então, vamos lá, Z igual a 1. Epa, olha o problema. Quanto que é o nosso lá? 0,13. E o que eu tenho aqui? 0,123 e 0,138. Eu vou ter dois valores de Mzinho, né? Que é o Y0 sobre B. Vou ter que fazer o quê? Fazer Me fugiu o nome agora. Ai, turma. Tem hora que minha cabeça vai para o espaço. Faço a interpolação. Isso, obrigado, John. Faço a interpolação, tá? E eu acho 0,289, ok? E aí, y0 sobre b igual a 289, eu tenho o valor de b, que é 1, é só multiplicar. Então, a altura da linha d'água é de 0,289 metros, tá? Vamos para o exercício 22. Tá. Exercício 22 aqui é uma coisa mais próxima da realidade. Vou calcular a vazão do Ribeirão de Arrudas, tá? Lá na cidade de Belo Horizonte. Sabendo que a declividade média no trecho é de 0,0026 metros por metro, a rugosidade no Ribeirão avaliada em 0,022, tá? Ele é um canal construído, pré-moldado, ok? E onde eu tenho aqui a base 21 metros. Essa altura aqui, o que ele está dizendo é que daqui até aqui eu tenho 1,5, tá? Então, se eu riscar aqui uma linha horizontal, eu vou ter aqui 1,5 de altura também, tá? Eu tenho aqui essa altura aqui de 5 metros. Então, vamos lá. Essa é a linha d'água, tá? Supondo que a gente está... A capacidade de vazão é o máximo dela, ou seja, até os 5 metros, senão eu posso colocar muito mais e aí eu vou ter um problema aqui com as pontes, tá? Tenho aquela linha e eu sei que eu tenho duas áreas, essa área 1 e essa área 2. A área 2 vão ser dois triângulos com 10,5 nesse cateto, 1,5 nesse cateto, e eu não tenho o valor da hipotenusa, ou seja, não tem esse pedaço. Então, vamos lá. Calculadinha, tem agora 10,61. Então, as áreas vão ser área 1 mais área 2, ou seja, a primeira é base vezes altura, mais base vezes altura da área 2 sobre 2. Então, tem aqui 21 vezes 5, que é aquele pedaço do quadradão de cima, mais 21 vezes 1,5 sobre 2, tem aqui 105 mais 15,75, a área é de 120,75 metros quadrados. Perímetro, 2 vezes 10,61 mais 5. Isso, está certo. 2 vezes 10,61 mais 5, porque na verdade eu tenho 10,61 aqui, 10,61, 5 e 5. Tem aqui um perímetro de 31,22 metros. Hidráulico, em área sobre perímetro, me dá um resultado de 3,87 metros. Então, minha vazão, aplicada lá pelo nosso equação de Manning,
Eu tenho vazão é a área sobre 1 sobre coeficiente de Mene vezes raio hidráulica elevado a 2/3 vezes declividade elevado a meio. Substituindo todo mundo, passo a ter aí uma vazão de 609,58 metros cúbicos por segundo, ok? Então, está calculado aqui o exercício Ribeirão. Turma, segunda palavrinha para a nossa presença. Cimento. Tá? É a palavrinha para nós, ó. Ok? Cimento. Beleza? Então vamos lá. Questão 23. Seja um canal trapezoidal uniforme, 300 metros de comprimento, de rugosidade 0,03 metros, material cimentado. Determinar a altura y da lâmina d'água desse canal, sabendo-se que a declividade I é igual a 0,01 metro por metro. E que a vazão transportada é 10 metros cúbicos por segundo. As dimensões da seção transversal estão indicadas na figura. Então aqui a gente tem a nossa figura. O nosso Z aqui tá dito, né? Esse M aqui é o Z, tá? A base menor 5 metros, base maior G não tem, o Y também não tem. Ok? Então vamos lá. Então tenho o Z igual a 1. Vamos lá para a nossa tabelinha. É um problema também, porque esse problema é um problema tipo 1, onde eu tenho as vazões, tenho a declividade, tenho os coeficientes de Manning, né? Tá aqui, tá? Mas eu preciso da altura da linha d'água. Então, problema tipo 1, vamos lá. N vezes Q sobre B elevado a 8/3 vezes raiz da declividade. Calculo isso daqui dá 0,129. Z igual a 1, K igual a 0,129. De novo, interpolação. Y0 sobre B igual a 0,288. Meu Y0 é 0,288 vezes 5, ou seja, 1,4 metros. Tá? Exercíciozinho simples, tá, turma? Nada muito difícil. Daqui para frente, se eu não me engano, vai começar a ficar difícil. Tá? Prestem bastante atenção, tenham calma, tá? Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um canal retangular suficientemente longo, escoa uma vazão de 8,5 metros cúbicos por segundo em regime uniforme, com uma altura da água y0 igual a 1,5 metros e uma largura de base de 3 metros. Em uma determinada seção do canal, um degrau de 0,60 metros de altura é construído no fundo do canal. E nesta mesma seção, a largura é reduzida para 24 metros, 2,4 metros, perdão. Sendo essa singularidade curta, esquematize os perfis das curvas de remanso esperado, a montante e a jusante da singularidade, identificando e calculando todas as alturas d'água importantes. Desprezar perdas na transição. Turma, o que a gente vai ter é o seguinte. Tentar fazer um desenho rápido aqui, só para a gente tentar, para vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu tenho um canal, aí eu tenho um degrauzinho, e ele continua, certo? O que vai acontecer com a minha água? A minha água vem aqui numa altura, ela encontra, então ela vai acabar subindo aqui e vai acabar descendo. Ó, e vai voltar a um nível, certo? Eu vou ter aqui uma altura aqui, uma altura aqui, tá? Imediatamente antes do degrau, uma altura no degrau e uma altura pós-degrau, ou energia, né? Na verdade, eu vou ter 3 alturas aqui, antes, quase, depois, porque esse aqui depois tende a ficar uma altura igual. A energia aqui tem que ser igual, tá? Bem.
Então, aqui começa, né? Vocês têm que começar a entender essas gerações dos desenhos, porque vocês vão começar a fazer isso aqui, ó, definir essas curvas, tá? Eu tenho que definir elas matematicamente e graficamente. Então vamos lá. Tipo de escoamento é uma seção antes da singularidade. Eu preciso saber qual é o tipo de escoamento antes. Então, calculo. O Y crítico é a vazão, a relação, né, da vazão com a largura sobre a gravidade, tudo isso elevado a 1/3. Então, a nossa vazão é de 8,5, a largura antes do degrau é 3, elevado ao quadrado, dividido por 9,8, elevado a 1/3. Dá 0,94 metros. Se o nosso Y0 é 1,5, e aí, aonde que eu tirei isso? Tá aqui, ó. Tá? Ou seja, esse Y tem, é 1,5. Eu preciso achar, na verdade, dois Y. Esse Y crítico aqui e esse Y crítico aqui. Antes e depois da singularidade. Esse eu sei que é 1,5, que tende depois a ser 1,5 lá para frente. Já já a gente entra nessa seara para explicar. Se o Y é menor que o Y0, é igual, ou seja, que é igual a 1,5, eu tenho escoamento fluvial. Turma, isso aqui volta lá para aquelas tabelinhas que a gente tem na hora que a gente fala das curvas, lembra? O tipo de escoamento, como que eu avalio escoamento, avaliando duas declividades, avaliando duas alturas do nível d'água, avaliando velocidades, não lembro agora mais qual outros fatores, e aí a gente faz essa avaliação. Então, eu sei que antes da singularidade é um escoamento fluvial. Então, se é escoamento fluvial, só tem um tipo de curva tipo M, tá? Muito bem. Escoamento fluvial, declividade é fraca, mais slope. Entenderam agora? Curvas do tipo M, ok? Muito bem. Cálculo da mínima energia específica necessária na seção do degrau para a vazão dada. Uma parte do meu canal. Vamos lá desenhar de novo o canalzinho. É sempre bom desenhar para ficar na cabeça da gente, tá, o que está acontecendo. Então tem aqui um canal. Ele vem, chega aqui, ele sobe e depois ele desce. Para que essa vazão aqui seja igual a essa vazão aqui, e tem que ser, tá? Eu tenho que determinar qual a energia mínima aqui para que essa vazão rompa, né, e suba o meu degrau. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Y crítico 2 é igual à relação de vazão no meu ponto 2. Tá? Essa relação aqui, o Qzinho, que é 8,5 dividido por 2,4. Lembra que aqui ele fala, ó, meu canal tem 3 metros e na singularidade ele é estreitado para 2,4? Então, o Y crítico aqui já é diferente, tá? Então, 8,5 dividido por 2,4 elevado ao quadrado, dividido por 9,8, tudo isso elevado a 1/3, dá 1,9. Então, vamos lá. A gente tinha aqui 1,5. Aqui a gente já tem o Y crítico 1,09, certo? A energia mínima para que isso aqui ocorra é 3/2 da altura crítica. Então, a energia mínima é de 1,63, tá? O que ele quer dizer? Eu preciso de 1,63 para eu vencer isso daqui. Então, qual é essa altura que eu vou ter aqui? Tá? Essa altura aqui vamos lá. Vai ser calculada aqui na frente. Verificação se a singularidade afetará as condições de escoamento.
para não haver elevação da linha de energia, é preciso que o escoamento tenha a seção montante do degrau uma energia no mínimo igual. Vamos lá. O que eu quis dizer com isso? Eu não quero elevação da energia. Eu já disse qual é a energia mínima para ele vencer o degrau, que é 1,63 metros. Mas eu não quero elevação, ou seja, eu não quero dar mais energia do que o necessário, senão vou estar ganhando energia. Isso não pode existir. Então, neste caso, tá? Eu vou ter que calcular a energia mínima. Tá? Que eu vou ter ali. Muito bem. O que eu tenho? Energia é igual, ou seja, ela tem que ser igual à energia que chega ali no meu degrau mais a altura do meu degrau. Tá? Então, o que acontece? Passa a ser 163 mais 0,60. Então, voltando lá no nosso desenho. Então, tenho um canal, um degrau, vem minha água. Então, aqui é 1,5. Aqui é 1,09. Perdão. Aqui é 1,09. Imediatamente antes, essa altura aqui, (2,23) ou energia, tá? Muito bem. Como a nossa energia é igual a y0 mais Q ao quadrado, que aí é aquela energia que ele quer saber, energia que antes, sobre 2 vezes a gravidade, vezes o y0 ao quadrado, resultando minha energia inicial é de 1,68, tá? Muito bem. Se a energia inicial é menor que a energia que eu estou precisando aqui para romper o meu degrau, eu já tenho aqui uma curva do tipo M1 elevação. Ou seja, só avaliando esses dois valores aqui, ou seja, sabendo que a energia inicial é menor que a energia no meu degrau, eu já sei que é uma curva de elevação. A famosa curva M1. Então, na hora de desenhar, eu já estou desenhando porque a gente já sabe de cor salteado, né? O professor já acaba sabendo isso. Então, eu sei que aqui minha curva tem que fazer isso. Pronto, é a nossa M1. Beleza? É assim que a gente começa a desenhar. Eu estou fazendo esses desenhos aqui, está corroborando o meu desenho inicial com os valores, mas é através disso aqui que eu defino se a minha curva vai subir ou não. Tá? E em cima do degrau a gente tem essa altura como 1,09. Tá? Beleza. Vamos lá. A altura da água imediatamente antes do degrau, no regime fluvial. Então, E é igual a Y mais Q ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade vezes Y ao quadrado, vezes a altura ao quadrado. Eu tenho energia, porque a energia tem que ser 2,23, lembra que as energias têm que ser igual. Aí minha altura antes é 2,14. Então, vamos lá, desenhando de novo. Isso aqui é para eu poder... Vamos lá. Isso aqui é para vocês entenderem, vamos lá. Eu tenho uma escala aqui. Tá? Como é que eu vou desenhar? Esse aqui é o meu zero. E aqui eu tenho uma escala métrica. Tá? Então eu tenho aqui 1,5. Tá aqui, minha altura da linha d'água. Vou marcar aqui, 1,5. Depois eu tenho 2,14, um pouquinho antes, que é 2,14. Né? Então vamos pôr um pouquinho antes aqui, 2,14. Depois eu tenho 2,32, né, se não me engano. Mais aqui. Né? E aí, ó, é para eu desenhar a minha curva. Tá? Para eu começar a fazer minha curva. Ok? Outra maneira de solução é o uso de gráficos para
isso aqui, ou seja, eu posso calcular através dessa equação ou usar um gráfico, tá? Existe um gráfico no livro do Porto, 11 ponto alguma coisa, já vamos ver, tá? A gente usa esse gráfico. Como é que eu uso o gráfico? O gráfico, ele tem uma relação da energia sobre a altura crítica. Eu vou achar um valor, que nesse caso aqui dá 2,37, tá? Achei esse valor aqui. Então vamos lá. Então, no livro, perdão, o gráfico da figura 10.6 do livro do Rodrigo Porto, eu tenho que Y1 sobre Y crítico é igual a 2,28, e aí eu consigo determinar que o Y1 é igual a 2,14, ou seja, bateu aqui os dois resultados. Qual que é esse gráfico? É esse gráfico aqui, turma. Deixa eu apagar tudo aqui para vocês entenderem mais ou menos esse gráfico. É um gráfico adimensional da energia para canais retangulares, onde eu tenho uma relação da energia com a altura crítica e aqui da altura normal, altura no momento, sobre a altura crítica. E eu tenho ela bem separadinha. Tá vendo uma linha aqui, ó, bem a linha tênue? Eu tenho ele fluvial e torrencial. Ou seja, esse mesmo gráfico, tá, vai servir para eu fazer uma avaliação para regimes fluviais e torrenciais. O nosso regime é fluvial. Então, se é um regime fluvial, tá lá, 2,37 era o valor que a gente tinha, risco até bater lá na minha linha do fluvial. Jogo de novo ali, saiu meu 2,28, que é aquele que eu calculei lá no gráfico. Ô, professor, mas deu... Tá. Eu mostrei aí 2,28, porque eu já sabia isso pelo cálculo anterior. Aquele primeiro modo de resolver algébrico, ele é mais, vamos dizer assim, mais corretinho. Um pouco confuso, mas ele vai dar o valor exato. O gráfico, vocês já viram. O único jeito de eu ter esse valor aqui corretamente, né, 2,28 no gráfico, é eu criando esse gráfico aqui no Excel. E aí, na hora que eu marco um ponto, né, já que eu estou criando pontos, na hora que eu digitasse 2,37, eu ia ter uma equação, e essa equação ia me dar o valor 2,28, que é aquela equação que está lá em cima. Então, isso aqui é só para fazer uma análise rápida, tá? Se eu estiver num local, eu vou lá e tenho como avaliar isso rápido. Mas bateu os dois valores. Preciso agora saber a altura d'água imediatamente após o degrau. Bem, após o degrau, eu estou no regime torrencial. Tá? Já não estou mais no regime fluvial. Então, calculo aqui, primeiramente, meu Y. Lembrando que após o degrau é 2,4. Tá? A energia tem que ser a mesma. Lembra que aquilo a gente já postulou lá no começo da equação? A energia tem que ser a mesma. Tá? Porque se eu tiver energia diferente, o que eu estou fazendo no degrau? Eu estou dando energia para a água. E não é esse o caso. Tá? Meu Y deu 0,63. Ou seja, logo após o degrau, ou seja, aquele gargalinho que ele faz é 0,63. Ou seja, então vamos lá. Agora a gente tem mais um desenho. Vamos lá de novo. Ô, desenho. Então, eu venho... Oca, agora eu errei feio, turma, desculpa. Agora errei feio. O cara faz o desenho 3 vezes certo. Eu venho aqui, estou chegando perto, vou subir. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1,5. Aqui eu tenho 1,09. Imediatamente antes, eu tenho 2,14. E aqui no gargalo, eu tenho 0,63. Tá? Então é isso daqui que eu estou fazendo no meu desenho. Já sei que esse pedaço aqui é uma curva M, ascendente M1. Eu preciso saber agora essa turma aqui. Qual é a curva aqui no meu desenho, tá? Então, pelo método gráfico, mesma coisa,
2,23 dividido por 1,09 dá 2,05. Vou lá no gráfico do professor Porto, tá? Só que agora eu não olho o fluvial, eu olho o torrencial. Então vamos lá. 2,05, VAP. Bateu aqui no torrencial, zap. Foi lá no meu Y sobre YC, deu um valor de 0,58. Puta, professor, isso é bom, né? Eu peguei aqui meu escalímetro, né? Vocês lembram do escalímetro? Bati aqui e consegui fazer uma relação para achar esse tamanho. Turma, assim que a gente faz quando a gente quer determinar um valor graficamente. Né? A gente transpõe tamanhos para depois a gente poder converter isso em numérico. Né? Não sei se o professor de desenho técnico mostrou isso para vocês, mas é um jeito da gente avaliar graficamente. Então, 0,58, se eu for lá e aplicar Y3 sobre Y crítica, 0,58, Y3 é 0,51, 0,63. Olha que legal! Graficamente bate com o cálculo algébrico. Beleza. No caso, ali, nosso próximo Y é 0,63. Querendo andar bem para trás aqui. 0,63, nosso E é 2,23. 0,63 é menor que o E0. Nosso E é menor que E0. Então, E menor que E0 um severo slope, se eu não me engano, S2. Aí eu não tenho certeza, tá? Não foi esse o pedido, tá? Era só para calcular as alturas conjugadas, mas se não me engano é uma S. Depressão é uma S2, tá? Isso aí é um jeito da gente saber também. Tá ok? Muito bem. Vamos continuar aqui, questão 25. Antes de tudo, alguma dúvida dessa questão anterior? Ela é bem complexazinha, é bem chatinha. Eu recomendo vocês darem uma lidinha nesse exercício. Recomendo ler com carinho o capítulo 10 e 11. Tá? É um capítulo maçante, né, lá do Porto. Mas leiam de mente aberta, tá? Sente na varanda, escutem os passarinhos enquanto estiver lendo os capítulos. Mas vale a pena para vocês entenderem o contexto, tá? E não se embananarem. Ok? Vamos lá para a questão 25. Um canal retangular, 2,5 de largura, coeficiente de rugosidade N igual a 0,015, é alimentado por uma comporta plana, altura 1,5 e base igual a 0,30. A base não, é abertura de 0,30. É base. Não, abertura de 0,30. Esse B aqui é abertura de 0,30. De mesma largura, como na figura. Vou mostrar a figura daqui a pouco. O primeiro trecho do canal tem declividade 0,0024 metros por metro. E o segundo, 0,006 metros por metro. Vocês percebam que a declividade do segundo trecho é maior que a do primeiro. Ambos os trechos são suficientemente longos para que estabeleça condições de escoamento uniforme. E no final do canal existe um vertedor retangular de parede fina com duas contrações laterais, largura da soleira 2,40 e altura da soleira 0,30. Determinar. 1. Os tipos de curva de remanso que ocorrem no canal, esquematizando o perfil da água da comporta até o vertedor, indicando as alturas normais e críticas, que é aquilo que eu comecei a fazer no exercício anterior, né, desenhando ali. Se ocorrer ressalto, calcular as alturas conjugadas. Que são alturas conjugadas de ressalto? Ressalto hidráulico, capítulo 11 do Porto. Altura conjugada é a altura antes e depois do ressalto. Tá? Isso são as alturas conjugadas. E a carga sobre a soleira do vertedor. Assuma a descarga livre pela comporta, lá no comecinho, e coeficiente de contração igual a 0,61. Tá? Muito bem. Este é o desenho. Tá? Então tem aqui uma altura de 1,5, a abertura de 30 centímetros aqui na minha comporta. Então eu venho aqui e a água sai por baixo. Aí a água sai, caminha aqui por esses dois trechos de declividade diferentes. Primeiro trecho, 0,0024 metros por metro. Segundo, 0,006 metros por metro. Encontra aqui uma
uma barragemzinha, uma barreira, tá? Um vertedouro de contração dupla, com altura de 30 centímetros. Como é que é essa linha d'água? Por incrível, né? O professor é muito inteligente, ele quase que desenhou o perfil como deve ser. Mas, na verdade, eu não sei. Eu não sei se é assim, se ele começa baixinho e depois ele sobe. Eu não sei. É por isso que eu tenho que calcular as alturas normais e críticas ao longo do trajeto da minha água para saber como é que ela se comporta. Isto é dimensionar canal, tá? Porque isso daqui pode, vamos lá, se ocorrer algum ressalto, eu vou saber aonde o ressalto vai acontecer, e vamos supor que esse aqui é a entrada da tomada d'água de um reservatório, um sistema de tratamento de água que está logo aqui abaixo. Aonde, se ocorrer ressalto, aonde ocorrer esse ressalto, é onde eu vou colocar meu coagulante, meu floculante. Opa! Então eu preciso desenhar como é que isso aqui... E por que eu tenho que desenhar a curva? Para eu saber as paredes do meu canal, quais são as alturas ideais. Eu não vou fazer um paredão daqui até aqui, eu posso fazer uma parede em degraus, certo? Ou posso fazer uma parede ligando daqui a aqui. Eu não vou gastar material à toa, tá? Imagina eu ter que fazer aqui a diferença de cota fosse, sei lá, entre esse ponto aqui, 20 metros, mas nem fazer um paredão de 20 metros. Não, é para isso que a gente faz as curvas, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa questão, né? A gente não tem medo da desgraça, então vamos lá. Cálculo da vazão de alimentação do canal. Muito bem. Isso a gente viu lá em Vertedores, tá? No começo das aulas, que no livro do Porto é posterior aos capítulos 10, 11, tá? A gente tá lá no capítulo 12, tá? Então, o coeficiente de descarga comporta descarga livre, página 376 do livro do Porto, é dado pela equação abaixo, pode ser melhor entendido se vocês estudarem o item 12.12 do livro do Porto, que está lá na página 374. Vamos lá. Coeficiente de descarga 0,61, Y1 menos B, sobre Y1 mais 15, vezes B, elevado a 0,072. O B a gente tem que é a base, aquele buraquinho, né, do nosso vertedor, que é 0,30. A altura 1,5, que é o que está lá antes, né? Eu calculo aqui, meu coeficiente de descarga é de 0,544, tá? Esse é o coeficiente de descarga, certo? Muito bem. A vazão unitária é o CD vezes o tamanho ali do meu vertedorinho, né, da altura do meu vertedor, por onde ele sai, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes a altura da carga d'água. Então tem aqui 0,544 vezes 0,3, raiz de 2,981 vezes 1,5. Então, a minha vazão ali no bocal é de 0,885 metros cúbicos por segundo por metro. Sabendo a largura do canal, que é 2,5 metros, eu sei que a vazão do meu canal é de 2,21 metros cúbicos por segundo. Pronto. Já tenho a vazão que alimenta o meu canal. Ótimo, já tenho uma grande informação para continuar daqui. Vamos calcular então as alturas críticas e as alturas normais com auxílio da tabela 8.3 do livro do Porto, lá na página 270. Então, calculo a primeira, YC igual a 0,43, onde eu tenho aqui o meu Qzinho, já determinado, lá até no exercício anterior, dividido pela gravidade e tal, deu 0,43. No trecho 1, calculo o meu K2, já que eu tenho meu Y aqui, meu K2, tenho meu Y, meu K2 é 0,059, tá? Meu Y0 sobre B é igual a 0,21, então meu Y01 é 0,53, tá? Lembra da tabela, tá? Não vou mostrar a tabela aqui. Vocês peguem na tabelinha e olhem ela de novo para vocês aprenderem a usar ela. No trecho 2, faço a mesma coisa, calculo o K2 no trecho 2, dá aqui o meu valor, vou em cima daquele do Z, é um retangular, se não me engano. Então tem lá meu Z, é 0, se não me engano. Y2 sobre B é igual a 1,55, vou lá e calculo meu Y2 é 0,39. Eu vou mostrar isso aqui depois num desenho no finalzinho, tá? Para não ficar rabiscando isso aqui o tempo inteiro, aonde que eu vou aplicar. Então, conclusão. Primeiro trecho é de fraca declividade, curvas M, e isso a gente nem precisava, já sabia
mais ou menos que a declividade era menor que o trecho secundário, mas era só a definição que tipo de curva que era, então a gente sabe que ele fraca declividade, curva tipo M, e o segundo ele forte declividade, curva S. Tá? Então essas são as duas coisas que a gente tira desses valores, porque a gente faz as relações do Y com Y0. Vamos determinar o perfil d'água. Então, próximo à comporta é aproximadamente 30 centímetros. Né? Imagina, lá no comecinho, a altura é 30 centímetros. Claro, eu não vou chegar bem ali na comporta e ter uma altura muito menor. Tem uma contração, mas é aproximadamente isso. Então, a altura na minha comporta é menor que a altura crítica, que é menor que a altura logo na sequência. A altura normal. Então, a curva do M, tá? Isso a gente já sabe. Próximo ao vertedouro, Y é igual a 0,30 mais o H, onde o H é a carga sobre a soleira. Tá? Então, a equação 1278 do livro do professor Rodrigo Porto, influência de contração lateral, eu determino o meu H. Então, vazão é 1,838 vezes L vezes 0,2 vezes H elevado a 3,5. Acabo tendo 2,21 é igual a 1,838 vezes 2,40 menos 0,2H vezes H elevado a 3,5. Vamos lá. Isso daqui a gente resolve na calculadora científica, resolve no Excel, mas eu sei que resolvendo essa equação tem que meu H é 0,61. Perdão, 0,65. Portanto, o H é 0,65 e Y é 0,95. Então, por quê? 65 mais os 30 centímetros, a altura ali, na altura, um pouquinho antes do meu vertedor é 0,95, que é menor que o crítico, que é menor que o Y0. Então, uma curva S1 precedida por um ressalto, tá? E aí a gente vai fazer o esquema do perfil da linha d'água entre a comporta e o vertedouro, que é essa aqui. Então, vamos lá, turma. Ó, eu tinha um 1,5, eu tinha um 30, aí eu sabia que eu tinha aqui um Y1, um Y crítico, antes e o 0,95. Falta eu achar esse daqui e esse daqui. Por quê? Eu tenho os Y calculados pós-ressalto, ou seja, eu sei que eu tenho ressalto depois, um ressalto aqui depois da minha curva. Então, eu tenho uma curva M3, uma curva M2, uma curva S2, uma curva S1. Mas eu preciso achar isso daqui. Na verdade, eu só vou saber essas curvas aqui depois que eu calculo todos esses Y, tá, turma? Então, eu vou definir agora a minha... eu sei que aqui é curva M e aqui é curva S, tá? Uma curva de ascensão, depressão, tá? E eu agora vou calcular isso aqui. Pô, professor, mas como eu calculo? É aí que vem a brincadeira do calcular a altura conjugada do nosso ressalto. Então, tem dois ressaltos. Ocorrem dois ressaltos. Olha que legal, tem dois pontos de mistura, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo isso? As alturas conjugadas dos dois trechos. Então, a altura conjugada do meu 53, tá? Observe que a curva de remanso imediatamente após a comporta inicia em uma altura d'água. Então, a altura pela continuidade é contração vezes B. Lembra que ele me deu um coeficiente de contração? Eu não tenho a minha comporta. Então, o que eu tenho? Eu tenho ali 30 centímetros, só que por causa do coeficiente de contração, esses 30 centímetros passam a ser 0,18. Ou seja, logo depois da comporta está a 0,18 metros, né? Ou 18 centímetros é a altura da minha linha d'água, tá? Então, eu vou fazer a conjugada. Conjugada aqui é Y1 sobre 0,53, Y01, é igual a meio da raiz de 1 mais 8 da vazão dividido pela largura elevado ao quadrado sobre gravidade vezes o Y, tá aqui de novo, elevado ao cubo, menos 1. Daqui eu tiro que o meu Y1 é igual a 0,34. Então, se 0,34 é maior que 0,18, é a curva M3. Opa! Vamos voltar lá. Entenderam aqui como é que eu achei essa aqui? Tá? Logo aqui é 0,18, né?
Não está desenhado ali, ok? E um pouquinho antes é 0,34. Então, 0,18, 0,34, 0,53. Beleza, determinei curva M3. A altura conjugada do ponto 2, 0,39. Então, tem y2 é 0,39 igual a meio, multiplica, raiz de 1 mais 8, vazão dividido pela largura do canal, elevado ao quadrado, sobre gravidade vezes altura elevado ao cubo, menos 1. Meu y2 foi 0,47, que é menor que 0,95, que me dá uma curva S1, tá? Então, dá uma curva S1. Vamos lá voltar no... Tá aqui, curva S1. Então, essa curva eu já sabia. Essa curva, porque eu conseguia fazer uma relação desse com o crítico, então eu sabia essa curva. Essa curva eu sabia, porque também fazia uma relação dessa aqui com o crítico, mas eu não sabia essa curva aqui. Tá? E aí que a gente determinou as alturas conjugadas. Ok? Ai, professor, é complicado? Turma, é um pouquinho complicado, tá? Mas eu acredito que com um pouco de calma e uma releitura do exercício, passo a passo, pegando e desenhando, tá? Ó, turma, só para vocês terem uma ideia, eu refaço esses exercícios para vocês, ó. Eu faço desenho o tempo inteiro, tá? Eu tenho que desenhar, turma, senão não sai, tá? A minha cabeça funciona desse jeito, e eu acho que a cabeça de vocês também tem que começar a aprender a fazer isso, tá ok? Vamos lá para a questão 26. Deixa eu ver o horário. Beleza, acho que eu vou conseguir todos os exercícios hoje para vocês poderem treinar em casa. Um canal retangular com 12 metros de largura transporta 150 metros cúbicos por segundo. É a vazão, em condições supercríticas. Ao final do canal, uma estrutura de concreto eleva o nível da água a 3 metros de altura, ocasionando um ressalto. Calcule a profundidade inicial do ressalto, seu comprimento e energia por ele dissipada. Capítulo 11 do livro do Porto, equações muito simples, é o que menos vai dar dor de cabeça para vocês. Vamos lá. Profundidade inicial ou profundidade amontante. Então, meu y é igual a meio, né? Y igual a meio de y2, que multiplica a raiz de 1 mais 8, fro de 2 ao quadrado menos 1. Putz, grila, professor. Pesou aqui, né? Tem um bando de coisa nova. Tem, esse aqui é um novinho para nós, mas não é, assim, nenhum bicho de 7 cabeças. Muito bem. Essa é a profundidade montante. Essa é a profundidade de jusante. E esse daqui a gente não tem. Como é que a gente calcula Frode, né, montante? Frode montante é velocidade sobre a raiz da gravidade vezes a altura normal. Beleza. É a profundidade de jusante, tá? Porque é a altura normal. No meu ponto, se eu estou fazendo o Frode de montante, de jusante, é a profundidade de jusante. E a velocidade? Não tem velocidade. Ô, professor, sacanagem, hein? Mais um exercício? Vamos lá. Velocidade, vazão sobre a área, jusante. Então, em meio sobre 12 vezes 3. Lembra que aumentou para 3 metros a altura? Então, a velocidade é 4,167 metros por segundo. Jogo aqui na equação e eu tenho que meu Frode 2 é 0,768. O que eu faço agora? Jogo de novo nessa equaçãozinha aqui, né? Substituo na equação e eu tenho que o valor, né, meu y1 é igual a 2,09. Porque meu y2 eu tenho, é jusante, lembra? Que ele fala que a minha altura eleva. Em nenhum momento ele diz quanto que é, ele só fala que ela eleva. Se ele eleva, ele está me dando a altura posterior. Então, a altura anterior é 2,09. Ou seja, não é chato, é só um passo a passo para resolver. Muito bem, comprimento aproximado do ressalto. Comprimento aproximado do ressalto é aproximadamente 6,9, que multiplica jusante menos montante. Então, eu tenho aqui 6,9, multiplica 3 menos 2,9, então é 6,28 metros. Esse é o comprimento do ressalto, do começo do ressalto até o fim dele.
Perdão, é o comprimento, é onde meu ressalto está dentro do canal, tá? Esse LR. E o comprimento aproximado do ressalto é de 0,03 metros ou 30 centímetros, tá? São duas coisas aqui, é a localização, tá? Perdão, isso aqui não é comprimento, tá errado, tá? É a altura aproximada do ressalto, tá? É energia, delta I, tá? Tá errado aqui o texto. Tá? Errei, o texto aqui não é a diferença de energia do meu ressalto, tá? A altura dele. Bem? Então, a questãozinha 26, muito simples, tá? Nenhum bicho de sete cabeças. Questão 27. A jusante de um vertedor encontra-se implantado um canal retangular de largura 2,1 ou 21,10 metros, declividade nula. Ao final do canal, uma comporta eleva o nível da água a 2,5. De novo, exercício exatamente igual. Coisa não ressalto. Calcular a profundidade inicial, seu comprimento e energia por ele dissipada. Energia por ele dissipada, tá? Eu coloquei lá comprimento. De novo, o professor fez a cagada. Ctrl-C, Ctrl-V para aproveitar e acelerar a preparação da aula. É energia dissipada pelo ressalto, tá? Considerando que a vazão é de 80 metros cúbicos por segundo. Então, vamos lá. Profundidade inicial do ressalto, de novo, aquela mesma equaçãozinha que a gente tem aqui. Profundidade montante, profundidade jusante. Eu não tenho frode de jusante. Então, não tenho frode de jusante, vamos calcular. Frode de jusante, velocidade sobre raiz da gravidade vezes a altura normal, que no caso aqui é a nossa altura de profundidade de jusante. Qual a nossa velocidade? Não tem. Calcula a velocidade. 80 sobre 21,10 vezes 2,5, porque eu tenho a altura, né? A altura da água que foi elevada. Velocidade é 1,52 metros por segundo. Joga no meu frode de jusante, tem aqui ele a 0,31. Vou agora jogar nessa outra equação. Pum, tá lá. Y1 é igual a meio vezes Y2 vezes raiz de 1 mais 8 vezes frode. Tá? Esse aqui é frode 2, está faltando aqui. Tá? É o frode de jusante. Tá? Elevado ao quadrado, que é igual a meio vezes 2,5 vezes a raiz de 1 mais 8 vezes 0,31 elevado ao quadrado menos 1, 0,41. Então, é a altura inicial. Então, eu tenho 0,41 e 2,5. Comprimento aproximado, ressalto. Tá aqui, ó. Isso aqui, energia dissipada. Vamos lá. O professor aproveitou o texto e esqueceu. Isso está aí. Energia dissipada do ressalto. Tá? Que letra horrível que eu tenho, né? Lembrando, tá, turma, que o exercício anterior também está errado aqui, o apontamento. Então, o comprimento é 6,9 vezes jusante menos montante. 6,9, 2,5, 0,41, está aqui 14,42. E energia dissipada de 2,23 metros. Tá? Turma, o que esses números aqui estão dando? Se vocês tivessem que desenhar o ressalto, tá? Imaginando que aqui a gente está no nosso canal, então você vem aqui numa altura, ele sobe e vem, certo? Eu tenho início do ressalto, final de ressalto. Então, este tamanho do meu ressalto aqui é de 14,42 metros, tá? Lembrando que quando a gente desenha um ressaltozinho, a gente faz isso aqui. Tá? Para denotar que eu tenho água voltando, fluxo de água voltando para trás. Tá? É isso que o ressalto faz. Ok? Essa daqui é a altura. Tá? Aí aqui, ó, é a altura inicial, 0,41.
e essa altura final lá do ressalto, que é de 2,5, tá? Isso daqui, ó, 2,23, tá? É o quanto ele está tirando de energia. Para que serve isso daqui? Tá? Quando eu estou dimensionando canais, às vezes é importante, eu posso forçar o aparecimento de um ressalto para eu reduzir a energia, porque eu não quero uma água com muita força para bater. Mas isso eu faria onde? Principalmente, turma, se a gente tem uma rodovia, vamos olhar aqui uma rodovia, tá? Eu tenho aqui o acostamento, a rodovia, o acostamento. Quando chove, a água vai escorrer para o acostamento. Esse acostamento tem aqui no acostamento uma calha. Então, essa água vem aqui e vem para cá. Essa calha é um canal que depois deságua, né? Vai ter um momento dessa calha aqui. Que ela vai descer para baixo, né? Descer para cima que seria difícil. Vai descer aqui na encosta, tá? Do nosso pavimento. Então a água que foi capturada aqui, correu para aqui para minha calha, tá? Ela vai chegar uma hora que vai descer. Isso daqui, se a gente pensar que aqui está a estrada, lá embaixo está um outro terreno, se essa água desce com muita energia, tá? Eu vou acabar criando uma erosão aqui, que vai forçar a erosão aqui, erosão, e no final eu vou fragilizar aqui, eu vou perder todo esse talude. Então a gente normalmente, o estudo da energia dissipada, ou a gente até forçar a energia dissipada para saber qual que é a altura que esse meu ressalto tem que ter, e aí começar a fazer as contas para trás, exatamente para aqui embaixo eu criar um ressalto, aqui nesse setor aqui, reduzindo a energia para que a água não cause erosão. Vocês entenderam agora para que ele faz esse bando de cálculo? Tá? Às vezes ele fica pensando, o professor pôs uma cacetada de cálculo aí que não serve para nada. Não é bem assim, tá, turma? Tem porquê, tá? Tem porquê. Esses cálculos a gente só tem que lembrar vocês no que é usado esses cálculos, porque senão vocês acham que vocês estão tendo um curso de engenharia à toa, né? Não é bem assim, tá? Por mais que, infelizmente, seja o pensamento da maioria ou de alguns, não de vocês, espero. Vamos lá para a nossa última questãozinha, tá? A vazão ao longo de um canal trapezoidal de 3 metros de largura, deixa eu ver o horário, tá beleza? No fundo, taludes 2 horizontal, 1 vertical. Que bom que foi dito assim, que normalmente é VH, né? Não tem problema. Indicando aqui, a gente já sabe que nosso Z é 2. Com declividade constante é de 28 metros cúbicos por segundo. Os cálculos pela fórmula de Manning indicam que a altura normal para aquela vazão é de 1,8 metros. Em uma certa seção A do canal, a profundidade é apenas de 1 metro. A profundidade de escoamento ajusante da seção A será maior, menor ou permanecerá a mesma? E justifique. Isso aqui é um caso muito, vamos dizer, comum, vamos por assim dizer, se fosse para ela resolver, já que eu tenho que me preocupar se a profundidade vai mudar, já que eu vou estar dimensionando meus canais. Então, vamos calcular a altura crítica. Vazão, 28 metros cúbicos por segundo. B, 3 metros. Z, igual a 2. Temos o caso do problema tipo 1, onde se conhece vazão, a largura, a relação de declividade do talude, e a gente quer encontrar o Y crítico. O gráfico da figura 10.17 fornece isso. Então, o tal é igual a Z, relação talude, vazão, que multiplica a raiz da relação talude sobre gravidade vezes a base elevada à quinta. Tá essa equaçãozinha, 2, que multiplica 28, que multiplica a raiz de 2 dividido por 9,81 vezes 3 elevado à quinta, que é igual a 1,62. Vou lá na minha tabelinha, 1,62, VLAP. Acertei aqui, vou atrás de quem? Do psi. Quanto que deu meu psi? Putz, meu psi deu 1, que beleza, não tem que me preocupar tanto. Vou lá e calculo meu psi. Psi é igual a 1, que é igual a B sobre base sobre relação
do talude, vezes o y crítico, que é exatamente o que eu quero. 1 é igual a 3 sobre 2 vezes y crítico. Y crítico igual a 1,5. Tudo bem, se eu tenho já o y crítico igual a 1,5, começa a fazer a análise. Como o y normal é maior que o meu y crítico, é um canal de fraca declividade, curvas do tipo M. É a primeira coisa, eu sei que é uma curva do tipo M. Como é que eu vou saber que curva que é agora? Na seção A, o meu y é 1, que é menor que y crítico, é menor que 0. Escoamento supercrítico, curva M3. Como a curva M3 é crescente, a profundidade aumentará para jusante. É para isso que servem essas curvas chatas que a gente tem que aprender. Tá? Então, é isso daqui que vai fazer a gente responder a questão. Ok? Turma, eu queria agradecer vocês pela aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham pego bem os exercícios, ok? Desculpa se ficou alguma coisa fora sem explicar, mas assim como alguns alunos fizeram isso comigo durante a semana, de mandar o WhatsApp, professor, eu estou resolvendo aqui a lista de exercícios e eu não entendi isso. E eu vou explicando para vocês. Eu vou querer que vocês façam isso, tá? Continuem a fazer isso, tá? Para a nossa prova P2. Como é a nossa última aula, provavelmente agora a gente fica sem aula, eu fico única e exclusivamente para tirar todas as dúvidas dos senhores, tá? Então, é a chance de vocês fazerem os exercícios, tal. Ah, professor, eu não quero atrapalhar minha aula, não quero... Então, faça o seguinte, nas aulas, entrem, tá? Me chamem, a gente pode abrir um chat, um meeting, e a gente vai conversar, tá? E eu tiro todas as dúvidas de vocês para nossa prova e também para vocês terem um bom tempo para estudar para a prova, tirar todas as dúvidas e depois não ficarem aí sobrecarregados, ok? A última palavra para a nossa lista de chamada é questão, tá? Questão, só vocês escreverem aí no nosso chat e estão dispensados da aula até semana que vem, tá? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, meus alunos.